Olá, sou Daniel Mendes, esse é o canal Academia da Pesquisa. Nesse vídeo vou falar sobre os princípios bioéticos em pesquisa científica. O primeiro princípio que vou falar é a autonomia. O princípio da autonomia também pode ser chamado de princípio do respeito à pessoa. Os participantes das pesquisas têm o direito de decidir o que pode ser feito no seu próprio corpo e sempre devem participar das decisões. As características de um participante da pesquisa com autonomia incluem as capacidades de compreensão, raciocínio crítico e escolha. O próximo princípio é da não maleficência. Sempre que os pesquisadores tomam decisões, devem estimar os riscos e os potenciais benefícios para os participantes da pesquisa. Este princípio está ligado ao próximo, que é o da beneficência. O princípio da beneficência determina que devemos fazer bem aos outros e podemos definir como uma ação executada em benefício de outros. O próximo é o da justiça. O princípio da justiça é definido como a garantia de igualdade entre os seres humanos, com distribuição universal dos direitos e deveres em relação às atividades de pesquisa. Em toda pesquisa com seres humanos, há necessidade de se definir os riscos e os benefícios. Ou seja, será que o risco para o participante da pesquisa se justifica? E o benefício esperado terá consequências positivas? Os riscos de uma pesquisa podem ser divididos em risco mínimo e risco maior que o mínimo. Risco mínimo é quando a pesquisa não há qualquer tipo de intervenção. Por exemplo, um estudo observacional, não vai ser feita nenhum tipo de intervenção no participante da pesquisa. Risco maior que o mínimo é quando envolve intervenções nos participantes das pesquisas, que podem afetar aspectos fisiológicos, psicológicos ou sociais. São exemplos pesquisas com medicamentos, procedimentos radiológicos, procedimentos cirúrgicos ou exames invasivos. O pesquisador deve declarar medidas para redução do risco. Por exemplo, um projeto de pesquisa bem detalhado com o cálculo do tamanho da amostra, quais as hipóteses e os objetivos da pesquisa e quais variáveis serão coletadas, assegurar o acesso aos participantes aos resultados da pesquisa e minimizar o desconforto durante a aplicação de questionários. Além disso, assegurar o sigilo, a confidencialidade e a privacidade dos dados e a garantia de suporte assistencial, especialmente no caso de danos decorrentes da pesquisa. Os benefícios de uma pesquisa podem ser classificados em diretos, quando há um benefício diretamente ao participante da pesquisa, como algum tipo de intervenção, ou indireto, como por exemplo num estudo observacional em que não se espera nenhum tipo de benefício diretamente ao participante decorrente de alguma intervenção, mas o benefício é o aumento do conhecimento sobre determinado assunto. Um aspecto importante das apreciações éticas dos projetos de pesquisa é o termo de consentimento livre e esclarecido. O TCLE explica os detalhes da pesquisa para o participante e informa e assegura os direitos que ele tem ao participar da pesquisa. O TCLE deve ser escrito com uma linguagem simples, de fácil compreensão e redigido no formato de convite. Estes são os elementos para a validação do TCLE. Existem outros vídeos aqui no canal que detalham todos esses elementos. Mas os itens mais importantes do TCLE são uma linguagem acessível, descrever todos os procedimentos que serão feitos nos participantes das pesquisas e descrever muito bem os riscos associados.
Algumas vezes é possível pedir a dispensa do TCLE quando não haverá o contato direto com o participante da pesquisa. Por exemplo, no uso de prontuários e base de dados, há a necessidade de se ter o termo de compromisso para a utilização de dados em arquivo, mas o TCLE é dispensado. Outra situação são os participantes com capacidade decisória reduzida, como no caso de menores ou então idosos, mas nestes casos o responsável legal deve oferecer o consentimento. O pesquisador tem responsabilidades após a aprovação do seu projeto no Comitê de Ética. São elas o envio de relatórios semestrais, notificações de eventos adversos, emendas. As emendas devem ser enviadas quando há alterações na metodologia da pesquisa, a divulgação de resultados e o relatório final. Para finalizar, alguns conceitos sobre a conduta íntegra que o pesquisador deve ter na prática da pesquisa, tanto em relação aos aspectos morais, da honestidade no tratamento com os dados, ao respeito com os participantes, quanto aos aspectos éticos que foram aqui citados, dos princípios da pesquisa e na relação com outros pesquisadores, passando pela necessidade de revelar conflitos de interesse sempre que houver. Este foi mais um vídeo da Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo.